Há momentos na vida em que a dor é tão intensa que parece roubar até o ar que respiramos. Talvez você já tenha passado por isso. Noites em claro, pensamentos que pesam como correntes, perguntas sem respostas que ecoam na mente. Não são apenas perdas visíveis, mas também aquelas invisíveis, que ninguém vê, mas que consomem por dentro. O silêncio de Deus, quando tudo ao redor parece desmoronar, é um peso difícil de carregar. É nesse espaço sombrio que muitos se perguntam: será que ele se esqueceu de mim? Será que minhas orações não passam do teto? A dor paralisa, a espera esgota, e a fé parece se apagar como uma chama fraca diante do vento. Talvez você olhe para trás e veja os sonhos que tinha, os planos que construiu, as pessoas que pensou que estariam ao seu lado, e agora sente que tudo ficou no passado. Mas é justamente nesse ponto que a história que vamos compartilhar começa a fazer sentido. Porque a Bíblia não esconde as dores dos seus personagens. Pelo contrário, mostra homens e mulheres que sangraram por dentro, que questionaram, que choraram tanto quanto você. Pessoas que, mesmo quebradas, escolheram confiar. E é aí que a sua dor encontra a deles. Porque se existe um Deus que não abandonou aqueles que estavam no fundo do poço, Ele também não vai abandonar você agora. Jó era um homem íntegro, respeitado, próspero, tinha terras, rebanhos, empregados, mas o que realmente fazia seus olhos brilharem era a sua família. Seus dias eram cheios de vida, risos e segurança. Ele era o tipo de pessoa que todos apontavam como exemplo de sucesso. Mas em um único sopro da vida, tudo começou a ruir. As notícias chegaram como marteladas no coração. Seus bens foram saqueados, seus rebanhos mortos, seus servos assassinados. Antes que pudesse respirar, veio a pior dor. Seus filhos haviam partido. A casa onde estavam desabou e Jó ficou diante do vazio que nenhum pai deveria enfrentar. A riqueza se foi, a família se foi, a saúde se foi. Seu corpo foi tomado por feridas e sua alma por uma dor insuportável. Jó, antes tão respeitado, agora estava sentado no pó, raspando suas feridas com cacos de cerâmica, como alguém que não tinha mais nada a perder. E para piorar, ouviu aqueles que deveriam ser apoio se tornarem juízes cruéis. Amigos que insinuavam que a culpa era dele. Uma esposa que, desesperada, sugeriu que ele desistisse de Deus. Como se sua dor já não fosse suficiente, ainda precisou lidar com o peso do julgamento. Talvez você entenda, Jó. Talvez tenha perdido algo ou alguém que era o centro da sua vida. Talvez olhe para si mesmo e se sinta despedaçado, incompreendido, acusado. Mas mesmo sem respostas, Jó levantou a voz em meio ao pó e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Foi essa fé crua e resistente que não deixou Jó morrer por dentro. E é nessa fé que a nossa história continua. Porque a dor de Jó é também o espelho da dor de muitos de nós. Se a dor de Jó foi a perda, a de Ana foi a espera. E muitas vezes esperar dói tanto quanto perder. Ana sonhava em ser mãe. Não era um desejo fútil. Era algo que consumia sua alma. Mas ano após ano, o ventre permanecia vazio. Enquanto outras mulheres geravam filhos, ela gerava lágrimas. O silêncio de Deus parecia zombar de suas orações. Para piorar, ela convivia com a provocação constante de Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e usava isso como arma para ferir Ana. Palavras que cortavam fundo. Por que Deus te fechou o ventre? Será que ele não te vê? Ana carregava a vergonha de não poder dar herdeiros ao seu marido. Naquele tempo, a infertilidade era vista como maldição. Ela se sentia diminuída, inútil, sem valor. Quantas vezes chorou escondida, desejando desaparecer do mundo. O coração dela estava cheio de dor e a alma de amargura. Um dia, cansada de esconder o que sentia, Ana foi ao templo. Ali diante do altar, ela não fez uma oração ensaiada. Não havia palavras bonitas, apenas lágrimas e gemidos. Derramou sua alma diante de Deus, entregou sua dor mais íntima, aquilo que ninguém entendia. O sacerdote, ao vê-la, pensou que ela estava embriagada, mas Ana explicou: não, meu senhor, eu não bebi. Eu apenas estou derramando minha alma diante do Senhor. Essa foi a oração que mudou sua história. Ana não saiu do templo com um filho nos braços, mas saiu com a paz de quem sabia que Deus havia ouvido. E no tempo certo, Deus lhe deu Samuel, um filho que se tornaria profeta e transformaria Israel. A dor de Ana ensina que a espera não é em vão quando é colocada nas mãos de Deus. Jó e Ana viveram dores diferentes, mas seus caminhos se encontram em um mesmo ponto:
Ambos escolheram crer quando não havia razão aparente para acreditar. Jó, coberto de feridas e cercado de silêncio, ainda afirmou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Ana, cansada de esperar, humilhada por palavras cruéis, derramou sua alma diante de Deus e decidiu continuar confiando. O que eles nos ensinam é que fé não é ausência de dor. Fé é resistir mesmo quando a dor grita mais alto. É segurar firme quando todos dizem para soltar. É caminhar no escuro, acreditando que existe uma luz à frente, ainda que os olhos não consigam enxergar. Talvez você já tenha confundido fé com força. Achou que acreditar em Deus significava nunca chorar, nunca sentir medo, nunca se desesperar. Mas a verdade é outra. Fé é chorar e ainda assim esperar. É se desesperar e ainda assim continuar. É sentir medo, mas não deixar que o medo tenha a última palavra. Jó não tinha respostas, mas tinha esperança. Ana não tinha evidências, mas tinha confiança. Ambos escolheram acreditar que Deus ainda estava presente, mesmo quando tudo parecia apontar o contrário. E é aqui que a sua história se conecta com a deles. Porque assim como Jó e Ana, você também pode estar vivendo no escuro. Mas a fé não precisa de luz para existir. Ela é justamente a chama que resiste em meio à escuridão. A história de Jó não terminou no pó, nem a de Ana terminou no silêncio. O Deus que parecia distante revelou que nunca tinha deixado de estar presente. Jó, depois de tanto sofrimento, foi restaurado. Deus lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido. Seus dias de lágrimas se transformaram em dias de testemunho, provando que a dor não foi o fim, mas um caminho para revelar a fidelidade divina. Ana também viu sua espera se tornar vitória. O ventre que parecia condenado ao vazio gerou Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O menino que nasceu da oração desesperada de uma mulher ferida se tornou resposta não apenas para ela, mas para toda uma nação. É assim que Deus age. Ele pega aquilo que nos destrói e transforma em algo que nos constrói. Ele pega as lágrimas mais amargas e as transforma em sementes de alegria. Aquilo que parecia maldição se torna sinal de graça. Talvez hoje você olhe para o que perdeu e ache que nunca mais será feliz. Talvez você olhe para o que ainda não aconteceu e pense que não tem mais esperança. Mas a mesma mão que restaurou Jó, a mesma voz que respondeu a Ana ainda está estendida para você. Porque Deus não desperdiça dor. Cada lágrima, cada noite de choro, cada momento de espera pode ser usado por Ele para criar uma história muito maior do que você imagina. O que hoje pesa como cruz, amanhã pode se tornar a coroa do seu testemunho. E agora eu pergunto a você, em qual dessas histórias você se vê? Talvez esteja vivendo como Jó, sentindo que tudo lhe foi arrancado. Pode ter perdido alguém, perdido a saúde, perdido um relacionamento ou até perdido a esperança. Carrega o peso de perguntas sem respostas. E até as pessoas ao seu redor parecem não compreender sua dor. O silêncio de Deus machuca mais do que as palavras dos outros. Ou talvez você esteja vivendo como Ana. Você não perdeu, mas nunca teve. Espera há tanto tempo que já não sabe se ainda acredita. Observa outros conquistando aquilo que você pede e se pergunta por que a promessa nunca chega até você. O ventre vazio de Ana pode ser o reflexo do vazio que você carrega. Um sonho não realizado, uma oração sem resposta, um futuro que parece distante. Mas a verdade é que Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou com Jó, não mudou com Ana e não mudou com você. O silêncio não é ausência. A demora não é esquecimento. A perda não é abandono. O que você está vivendo hoje pode ser o cenário do seu maior testemunho amanhã. O que agora é lágrima pode ser a semente da vitória que Deus está preparando. Não é fácil acreditar quando tudo grita contra, mas é nesse momento que a fé se torna mais poderosa. Seja qual for sua dor, perda ou espera, lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história. A história de Jó e Ana nos mostra que a vida pode ser cruel, mas que Deus sempre age mesmo quando não percebemos. Cada lágrima, cada momento de dor, cada noite de desespero tem um propósito. Deus não abandona os que choram no silêncio, nem os que esperam em segredo. Talvez você esteja pensando que perdeu tudo, ou que seu sonho nunca vai se realizar. Talvez sinta que Deus está distante, mas a verdade é que Ele nunca se esqueceu de você. Assim como restaurou Jó e respondeu a Ana, Ele ainda está trabalhando na sua história, mesmo quando você não vê sinais imediatos. A fé é a chama que permanece acesa, mesmo na escuridão. Não é a ausência de dor, mas a decisão de confiar quando tudo parece impossível.
Cada lágrima sua pode se tornar testemunho. Cada espera pode se tornar vitória. Não permita que a dor seja o fim da sua história. Escolha confiar. Escolha esperar. Escolha acreditar que Deus ainda escreve capítulos de vitória em sua vida. E se você quer continuar fortalecendo sua fé, acompanhando histórias que tocam o coração e descobrindo como transformar dor em força, inscreva-se no canal e acompanhe mais conteúdos como este. Lembre-se, a história ainda não acabou. O autor continua escrevendo